Entre livros, memórias e histórias que atravessaram gerações, Alice Agnes transformou as lembranças das avós em literatura. Em Histórias de Vó, ela reúne 8 contos inspirados nas narrativas de mulheres idosas do Cerrado. Eu cresci ouvindo as histórias das minhas avós. Sempre gostei muito, né? Num tempo bem menos conectado com os dias de hoje, sem tantas telas. Então, uma das minhas diversões nas férias era sentar e ouvir o que elas me contavam. E eu percebi que essas histórias moldam muito de quem eu sou hoje. Acho que não passa um dia sem eu citar um ditado popular que uma avó me ensinou, lembrar de uma receita ou fazer referência a essas histórias. E eu percebi que isso começa a desaparecer um pouquinho nessa era das telas, dos diálogos reduzidos. A própria presença dos idosos hoje, ela fica um pouco marginalizada nas famílias. E quando eu pensei nesse livro, a ideia foi essa, de deixar registrado, de não deixar se apagar essas histórias tão ricas que nós temos, especialmente na nossa região do Cerrado. Alice destaca que entre as 8 mulheres idosas retratadas no livro, apenas Dona Laurentina é identificada pelo nome verdadeiro. Tem muitos segredos, muitos mistérios, inclusive é por isso que não são os nomes verdadeiros das avós que são utilizados aqui. Mas nós temos histórias sobre a caninana, que é uma cobra, que as avós dizem que bebia o leite das vacas escondidos. Nós temos histórias sobre potes de ouro amaldiçoado, histórias de onça, histórias de gente que vira bicho e também algumas histórias sobre, por exemplo, a origem dos fervedouros no Jalapão. Então, lendas, crenças, histórias verdadeiras, e eu as apresento como recebi, histórias que explicam a origem do nosso povo, a origem das nossas práticas e das nossas tradições. E é aqui na casa da Alice que essas memórias ganham vida. E o livro nasceu de mais de uma década de pesquisas e conversas com várias mulheres idosas. E agora essas histórias saem do Tocantins e ganham espaço na literatura nacional. E o que significa para Alice ver essas histórias do Tocantins ao lado de grandes nomes da literatura brasileira? É uma honra, um privilégio imenso. Tanto que no primeiro contato eu fiquei um pouco cética, não é? Achando que talvez não fosse verdadeiro, mas de fato, quando tudo se confirmou, eu fiquei muito feliz, especialmente porque quando esse livro foi sonhado, né, e ele tem toda uma equipe tocantinense envolvida, nós pensamos em algo que mostrasse um pouco da nossa cultura, da nossa diversidade, da nossa fauna, da nossa flora, das nossas tradições para o Brasil. O Tocantins ainda é pouco conhecido e reconhecido, e nós temos tantas riquezas, tantas histórias, e poder ver isso agora em circuito nacional, num clube de assinaturas de livro que vai ser enviado para milhares de pessoas, traz assim muita felicidade, muita satisfação. Lançada em 2024 com incentivo da Lei Paulo Gustavo, a obra foi escolhida pela tag Experiências Literárias para representar o Tocantins. E para quem quiser adquirir o livro, Alice explica como fazer. Ele está disponível nas livrarias online, também nas livrarias em Palmas e nas bibliotecas públicas. Ele é fruto de um edital de uma política pública de incentivo à arte e cultura. Então, exemplares deles também foram distribuídos em todas as bibliotecas públicas da cidade e as pessoas conseguem encontrar também online, para quem de repente é de fora, algumas livrarias fora do estado também. Para Alice, mais do que um reconhecimento, a seleção é uma forma de manter vivas as vozes das anciãs e levar a cultura tocantinense para novos leitores. Memórias que agora podem continuar vivas por muitas outras gerações. Ouçam os idosos, especialmente as avós, né? Hoje, infelizmente, eu já não tenho o privilégio de ter as minhas avós vivas, mas eles são uma verdadeira riqueza. As idosas são guardiãs da nossa cultura, da nossa tradição. Isso é algo que nós perdemos muito hoje em dia, né? Especialmente com as telas, com as conexões. Então, parem um pouquinho, façam esse exercício de sentar e pedir: vó, me conta uma história da sua época, vale a pena.